De quinta-feira, amanhã foi movimentada no Tribunal de Contas do Estado. Teve a sessão que fez a revisão do processo administrativo que antecipou a aposentadoria do conselheiro Flávio Conceição. A Sara Medeiros já antecipou para a gente, vai voltar ao vivo o resultado da sessão de hoje. Com você, Sara, agora boa tarde. Pois é, Ricardo, boa tarde. A gente vai conversar agora com o relator desse processo, o conselheiro Carlos Alberto, que desde o dia 8 de abril recebeu essa missão de fazer esse julgamento, né, juntamente com o pleno aqui da Corte. Doutor Carlos Alberto, qual foi o entendimento, o argumento do senhor para o voto de acolhimento ao retorno do conselheiro que estava afastado, Flávio Conceição, à casa? Simples. O doutor Flávio foi aposentado por interesse público porque, num processo que chamam julgamento de Operação Navalha, ele foi denunciado, condenado. Só que o STJ, o TRF primeiro, considera essas provas todas escolhidas nulas. E se nulas, não existem. Então também não subsiste mais a razão da aposentadoria dele compulsória. É isso que o tribunal decidiu. Não, se não existe o fato, pela decisão da Justiça Federal, que ele volta ao tribunal. A decisão do senhor, ela foi acolhida pelos demais conselheiros, né? Foi uma decisão unânime, mas teve uma discordância por parte do procurador do Ministério Especial de Contas, né? O doutor Sérgio Monte Alegre, que fez uma discordância e fez uma colocação com relação à conduta do conselheiro afastado, o Flávio Conceição, que não seria ilibada, ou seja, não estaria mais atendendo aos requisitos que é necessário para ocupar o cargo. Vou explicar. A conduta do doutor Flávio Conceição em si não está sendo questionada aqui. Está sendo questionado se ele era réu, se cometeu crime em função de um processo criminal na Justiça Federal, onde inicialmente foi condenado, depois absolvido pelo TR-5, pelo STJ, e inclusive as provas que eram contra eles foram declaradas nulas por Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, se tudo é nulo, não há o que se apurar mais contra o cidadão. Há de se devolver ele o cargo. Como é que fica a situação agora do conselheiro Clóvis Barbosa? O que ficou se decidido é que Clóvis, que não cometeu nada de erro aqui, não aconteceu nada de errado por parte dele, ficará em disponibilidade não punitiva, ou seja, com todos os seus direitos e vantagens, presumo eu, a salvo o melhor entendimento, até surgir uma nova vaga nesta casa para que ele possa assumir o cargo. Essa decisão de retorno do conselheiro que estava afastado, Flávio Conceição, ela é de imediato? Quando é que ele retoma aqui as atividades na casa? A compreensão é de imediato, mas nos termos da lei. Não posso dizer a você qual o trâmite em si, que isso aí cabe à presidência da casa. Agora, conselheiro, com relação à opinião pública, né, há um clamor da sociedade, né? Inclusive hoje tinha até uma manifestação aqui na porta do Tribunal de Contas, da CUT, com relação à questão moral, né? Se esse retorno de Flávio Conceição é moral, se ele não mancharia a imagem do Tribunal de Contas perante a sociedade. Repito, o que decidimos é uma questão localizada. É um PAD de 2008, onde ele foi afastado do tribunal por provas colhidas ilegalmente, reconhecidas pelo STF, consideradas nulas. Tanto é que ele foi absolvido depois desse processo. Então nós só tínhamos uma maneira de fazer a lei ser cumprida, fazê-lo retornar ao cargo. Quem mais tiver alguma consideração ou questionamento como a CUT, que a faça. Existe algum tipo de recurso com relação ainda a essa decisão? Olha, eu não estou com o regimento interno da casa, você vai me perdoar. Não posso lhe responder isso agora, mas se você me procurar depois, eu lhe darei a resposta. Carlos Alberto, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Eu vou conversar agora, Ricardo, também aqui que está conosco, os advogados, tanto de defesa de Flávio Conceição, como também de Clóvis Barbosa. A gente vai conversar inicialmente com o Fabiano Feitosa. Fabiano, foi uma decisão esperada pela defesa? Sim, honestamente, nós esperávamos essa decisão, porque na nossa ótica não tinha outra forma, né? Como explicou o doutor Carlos Alberto, o conselheiro Flávio foi aposentado em 2015, após uma nulidade da primeira aposentadoria dele, e o tribunal se baseou estritamente em 4 interceptações telefônicas que foram colhidas no âmbito da Operação Navalha. E essas interceptações telefônicas, que foi a única prova utilizada, foi totalmente declarada ilegal, ilícita pelo STF, com a decisão já com trânsito em julgado.
Então, você não pode manter, consubstanciar um ato de aposentadoria de um conselheiro que foi plasmada só em provas que a Suprema Corte do país diz que são ilícitas. Né? Mas o TRF ainda, além de declarar a ilicitude dessas provas, disse que não tinha mais como se discutir isso. O TRF manteve, né, disse que, quando analisou, disse que também concordava com o STF, que as provas eram ilícitas e que, ainda que não fossem ilícitas, o Flávio deveria ser absolvido. Ainda que as provas forem válidas, não teria condições de gerar a condenação do Flávio. Então, essa discussão, inclusive por parte de alguns setores da imprensa, de que ele foi pego, de que foi apenas uma filigrama jurídica para anular o processo, isso não aconteceu. O TRF deixou muito claro, obviamente, a nulidade das provas foi objeto aqui do procedimento administrativo, mas no procedimento judicial o TRF foi muito claro em dizer que, ainda que as provas fossem válidas, não teriam condão de gerar a condenação do conselheiro. Agora, com essa decisão hoje, há esse retorno, né, do conselheiro que estava afastado, né, o Flávio Conceição. Agora, o entendimento vai ser junto à presidência para saber que dia, que data vai se dar esse retorno? Como o conselheiro explicou, foi anunciado que o cumprimento será imediato, né, que a eficácia é imediata, mas aí, como ele disse, vai depender da decisão da presidência da Corte. É uma decisão que ainda cabe algum tipo de recurso? Em tese, cabe um recurso à própria Corte, né, mas é um recurso muito, muito restrito para discutir alguma omissão, alguma obscuridade, mas aí, como eu disse, como o próprio conselheiro explicou, isso vai depender muito até da admissibilidade da presidência da Corte. Fabiano, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Quem está aqui conosco também é o Rafael Martins, que é o advogado de defesa. Eu vou posicionar aqui do lado para ficar melhor. Doutor Rafael, foi uma decisão desfavorável, né, o doutor Clóvis Barbosa. É uma decisão que ainda cabe algum tipo de recurso? Qual vai ser os passos aí para mantê-lo aqui no cargo? Bom dia, Sara. Na verdade, a defesa, desde o começo, vem suscitando que o rito é um pouco conturbado, um pouco nebuloso, justamente por não ter essas previsões. No entanto, o regimento interno da casa, que deve ser aplicado aqui ao caso concreto, tem previsão de recursos e, diante disso, a efetividade da decisão exige um trânsito em julgado administrativo, ou seja, que seja passado esses períodos recursais, que pode ser de 10 ou 15 dias, dependendo de qual recurso vai ser utilizado. Há informação, inclusive já veiculada aí na imprensa, de que já existe inclusive um mandado de segurança, né, pronto pela defesa para ser impetrado junto ao STJ, né, para impedir que seja dado cumprimento esse retorno de Flávio Conceição aqui à casa. Olha, Sara, a gente não vai antecipar os passos da defesa por uma questão de estratégia. Então, não tenho nem como lhe afirmar ou negar essa informação que você recebeu. Avaliação no total de todo esse processo, qual é o que o senhor faz? Então, na verdade, nós temos um tamanho respeito pelo tribunal, mas entendemos que a decisão aqui ela não é calcada nos pressupostos legais que devem ser aplicados ao caso. Nós entendemos que o conselheiro Clóvis é um conselheiro vitalício, é um conselheiro que não se podia ser retirado da cadeira como foi. A vitaliciedade ela pode ser mitigada em duas formas, sentença transitada em julgado ou então processo administrativo disciplinar, coisa que o conselheiro Clóvis não passou. Simplesmente num período de Brasil democrático isso nunca aconteceu. É uma inovação. Não por isso os representantes da Tricom estiveram aqui, pois é uma situação que pode causar um precedente perigoso no país. Agora, durante a apresentação do voto do relator, houve uma manifestação por parte do procurador, que estava representando hoje aqui o Ministério Público Especial de Contas, o doutor Sérgio Monte Alegre, em que ele colocou em que o conselheiro Flávio Conceição, ele hoje não estaria mais dispondo dos requisitos necessários para ocupar o cargo, que é um dos requisitos, a conduta ilibada. Diante dessa colocação dele, vocês pretendem pegar alguma brecha na lei com relação a isso, do regimento aqui interno do Tribunal de Contas? Na verdade, não haveria essa questão de brecha da lei nem pegar o argumento. Este argumento é tratado pela defesa nas suas manifestações. Foi tratado aqui na sustentação oral e foi tratado também nas alegações finais apresentadas, que para o retorno de qualquer servidor que seja, deveriam ser preenchidos os requisitos necessários para tal. E nós entendemos, da mesma forma que o Ministério Público entende, que o requisito da reputação ilibada não mais está preenchido pelo conselheiro. Mas voltamos
a insistir na situação que o problema não é eventual retorno, a possibilidade de retorno. O problema é a saída de um conselheiro, a retirada de um conselheiro vitalício do cargo, sem ser dentro das hipóteses legais. Doutor Rafael, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigado. Ricardo, a gente traz toda a reportagem completa, né? Como foi essa sessão de hoje no Jornal do Estado, logo mais à noite. É com você. Obrigado, Sara Medeiros, que já antecipou para a gente aqui ao vivo do Balanço Geral